3, 2, 1, então, gravando, tudo bem, né? Análise do extrato do edital aí da Polícia Rodoviária Federal, cargo administrativo. Então, a gente vai fazer uma análise preliminar do último concurso e trazer aí o nosso plano de estudos, o nosso plano de intensivo, né? Como vai se dar nossas aulas, como funciona toda a metodologia aplicada, né, junto com a plataforma de estudos, para vocês terem uma noção exata de como vai se dar nossas aulas. Tá? Tanto a parte ao vivo, quanto a parte gravada e também o material didático. Vamos começar falando, né, do concurso anterior. Nós temos, né, o último concurso da Polícia Rodoviária Federal, assim como o concurso da Polícia Federal, ambos cargos administrativos, eles se deram lá ainda no período de 2014. Se vocês lembrarem bem, tivemos esse ano aí o concurso administrativo da PF, que era um concurso que vinha há muito tempo sendo aguardado, há muito tempo, e não saía, né? E acabou saindo em 2025, e logo na sequência o governo autorizou, né, a criação também de 248 vagas para o cargo de administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele também, a Polícia Federal foram 216 vagas administrativas, e a Polícia Rodoviária 248. Mas, como eu sempre ressalto, geralmente eles chamam de 3 a 4 vezes esse número de 200, vamos lá, vamos arredondar, 250. A gente está falando aí em, no mínimo, chamar para uma próxima fase, né, 1.000 candidatos aprovados no concurso. Isso a nível, em todo o território nacional. Concurso nível médio, então tem uma grande procura, salário excelente, né, para nível médio, uma carreira também excelente, que é uma carreira federal, um concurso nível federal sempre traz mais benefícios que o concurso nível estadual ou municipal, não que os demais sejam menores, não, nada disso, mas os concursos nível federal, eles têm uma tendência a pagar melhor, a ter um plano de carreira mais sólido, né, onde tu tem aí jurisprudências já consolidadas, né, decisões judiciais a nível nacional. Então, e sem falar na questão da facilidade de locomoção, né? Assim como tu estás aqui na Superintendência de Porto Alegre, daqui a pouco tu te muda de estado, ou tu tem que te mudar de estado para, sei lá, Santa Catarina, Paraná, tu consegue, né, um deslocamento para outro estado, diferente de um concurso estadual, onde tu fica limitado ao teu estado. Ah, mas minha mulher, meu marido tem que ir para outro estado trabalhar, então eu não tenho como ir junto. Um concurso nível federal, tu consegue essa locomoção através das permutas, o que não acontece a nível estadual. Tá? Até tem um projeto de lei aí, né, de alguns convênios interestaduais, mas não é nada ainda aprovado, né, segundo a nossa legislação. Tá? Então é um concurso excelente, nível médio, né, cargo para trabalhar onde? Trabalhar junto à superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Onde ficam as superintendências? Ficam nas capitais, todas as capitais do Brasil. Então, tu tem lá a superintendência, que é a chefia, assim como da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. As chefias ficam junto à superintendência. Então, para esse cargo, trabalhar de forma administrativa, parte burocrática, toda a parte, né, administrativa da superintendência. Vai trabalhar, né, no apoio, a gente fala de apoio operacional, né, para quem está na rua, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. Então, esses que dão apoio trabalham na superintendência automaticamente nos cargos administrativos. Então, por isso que é um concurso que, de novo, está desde 2014, né, onde o pessoal está aguardando há muito tempo e tem uma previsão para sair, né, já era para ter saído no final do ano, não saiu, mas tem sim uma previsão para início de 2026. Por isso que a gente está iniciando os estudos, né, com
um pacote de estudos exclusivo aí, né? Trazendo, que é o que a gente vai analisar agora, o nosso plano de aula, nosso plano de estudo aí do concurso da Polícia Rodoviária Federal, cargo administrativo, onde a gente montou, né, com base ainda no último edital, importante ressaltar, com base no último edital, porque é a nossa referência, né? Então a gente traz aí todo o conteúdo e falo mais para vocês também. Eu não peguei só o último edital lá de 2014. A gente fez os comparativos, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Federal. E os temas se equiparam. Diferencia uma matéria ou outra, mas os temas, eles são muito parecidos. Então eu aproveitei para pegar o último edital da Polícia Federal, cargo administrativo, esse de 2025. Então eu dei uma atualizada no conteúdo. E é o que a gente trouxe. A gente tem aqui, né, ó, análise do edital, análise da banca do concurso. A gente está falando de uma banca que é a Sebraspé, antiga CESP-UNB, que é a Universidade de Brasília, né, quem é a responsável pela elaboração desse concurso. E essa banca, pessoal, é uma das bancas mais difíceis do país. Por quê? Porque ela tem uma metodologia onde a cada erro tu perde um acerto nas questões. Então, por exemplo, tu tem lá 120 questões, que é a média aí para os concursos a nível federal, tá? Tu não pode, ou melhor dizendo, tu não deve chutar. Então, tu tem que tentar responder o maior número de questões possíveis sem chutar. Então, a gente traz essa metodologia e aplica ela em aula. Eu explico ela em aula. Onde tu começa a fazer os simulados de questões que a gente vai fazer, e aí eu sempre oriento, ó, se tu tá na dúvida entre duas, e tu não tem a convicção, professor, é 50% entre a B e a C, então tu não marca. Uma coisa é 75%, 80%, 90%. Aí tu vai arriscar, mas tu só vai arriscar depois de fazer uma média harmônica ao término da prova. O que é essa média harmônica? Tu vai fazer a prova e vamos lá. Tu fez a questão 1, tu tem certeza, marcou. Questão 2, tu tem dúvida, passa para 3. A 4, tu tem dúvida, passa para 5. A 6, tu tem dúvida, passa para 7. Até finalizar a prova. Ao término da prova, tu vai contabilizar quantas questões tu fez. De certeza. Aí eu fiz de 120, eu fiz 50. 50 é suficiente para aprovação? Não é. Tem que fazer no mínimo 80. Então me falta 30 questões. Agora eu vou para essa média que a gente fez anteriormente. Cada 75%, 80%. As que eu tenho 50% de convicção, eu não marco. Porque é o índice a errar muito grande. Mas agora não, eu tenho quase certeza que é a B e não é a C. Essa aí eu vou ter que arriscar. Por que eu vou ter que arriscar? Porque eu não atingi o mínimo necessário, que é 80 questões. Então, essa prova, ela tem uma estratégia, tá? E sem dominar essa estratégia, eu não posso ir fazer essa prova, senão acontece com a grande maioria dos candidatos que zera a prova. Não, eu não vou chutar, mas aí acontece exatamente isso que eu falei. Sabe por quê? Porque ainda tem a probabilidade da certeza estar errada. Isso também a gente fala ali entre 10% e 15%. Mas eu tenho certeza em 10 questões. Ok, tem certeza em 10 questões, uma ou duas questões das 10 tu vai errar. Por quê? Porque isso é o nosso cérebro, isso é a nossa interpretação de texto. Então, muitas vezes eu posso ter a convicção de estar certo e estar marcando errado. Então, tu também trabalha com esse número, de 10 a 15% de erro ali, de um total. Então, se eu errei uma ou errei duas, eu perdi 4. Porque é o dobro. Eu, além de não acertar as duas, eu perdi mais 2 certas. Então, é uma prova do capiroto, literalmente. Tá? Então, mas isso a gente vai trabalhar durante as aulas. Tá? Como vai se dar as nossas aulas? E aí a gente entra especificamente no conteúdo. Pessoal, eu sempre sou franco, sincero, né? Eu sou professor de legislação. Falou em legislação é comigo.
direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, criminologia, toda a parte de legislação é comigo e serão aulas ao vivo. Mas as demais aulas, português, né, ética também dou, ó, a gente vai analisar o edital aqui, ó. Ética no serviço público, são aulas que, inclusive, eu já tenho gravadas, então eu já vou disponibilizar para vocês, porque a gente fez um intensivo lá da Polícia Federal, então essas aulas já estão gravadas. Quando a gente for ter a aula do dia de ética em conduta pública, eu vou mandar as aulas gravadas para vocês e a gente vai direto para as questões, que também já estão disponíveis aí na nossa plataforma de estudos. A gente tem uma parceria com a Tutory, que é uma ferramenta hoje de inteligência artificial que nós utilizamos como a nossa plataforma principal dos alunos, onde facilita tanto a vida do professor quanto a vida do aluno. Lá está o teu plano de estudos. Lembra que a gente começa dizendo, sejam sinceros em responder as perguntas, porque vai te questionar lá, quantas horas tu vai conseguir estudar por dia? Ah, professor, eu consigo estudar 4. Todos os dias ele vai 4 horas te largar material, te largar conteúdo que tu vai ter que vencer aquelas 4 horas. Então, eu sempre digo, ó, não precisa uma quantidade absurda de horas se tu não tá de férias, se tu não tá de licença, se tu não tem uma escala flexível. Então, coloca lá 1 hora por dia, 2 horas por dia, meia hora por dia, mas vença esse objetivo. Porque senão, o que acontece na plataforma? Ela começa a acumular estudo. Aí tem que replanejar o estudo. E quando vê, tá jogando lá para o final, aquele tempo, lá para o final. E um edital que tu poderia vencer em 3 meses, a gente daqui a pouco vai levar 5, 6 meses para vencer. Por quê? Porque eu fui boicotando, né, o meu plano de estudos. Então, isso, a inteligência artificial hoje nos facilita a vida. Tu dá a quantidade de tempo e eu monto, né, a ferramenta monta, né, o teu plano de aula, com base no que tu mencionou, a quantidade de horas. E aí, durante uma semana, a gente consegue vencer vários conteúdos, tá? Então, língua portuguesa está na plataforma, todo o material didático em PDF e também links de videoaulas, onde a gente vai te direcionar para uma videoaula curtinha, só sobre compressão e interpretação de texto, por exemplo, tipologia textual, ortografia oficial. Isso aqui é baseado tanto no concurso da PF administrativo quanto no último edital, tá? Então, se vocês observarem, é pouco português. Aqui a gente está falando em 12 itens, né, de português. Concursos aí em nível superior, a gente tem uma página inteira só de português. Tá? Ética e conduta pública, como nós já mencionamos, já tenho todo esse conteúdo, porque esse conteúdo é o mesmo da área bancária, dos concursos administrativos de prefeitura, a gente já tem esse material. Tá? Noções de informática, que vem cada vez sendo mais cobrados em prova, porque nós estamos numa era digital, e a gente começa a falar hoje muito em crimes cibernéticos. Não menciona nessa prova. Nesse último edital, não menciona isso. Então, a gente não vai tratar desse assunto, dos crimes cibernéticos, a gente vai tratar lá em legislação. Legislação relativa à PRF, os decretos, né, os fundamentos que trazem aí a carreira, vamos estudar. Noções de matemática, então, legislação de PRF vai ser comigo. Noções de matemática, plataforma. Então, a gente faz essa mescla. Tá, então eu vou ter um dia só de matemática lá, professor, 2 horas. Exato. Tu vai entrar lá, por exemplo, razões e proporções. Vai ter uma aula gravada lá de 15 minutos, de 7 minutos, só sobre razões e proporções, e o material didático disponível dentro da plataforma. Importante. Muitos alunos me perguntam, tá, professor, mas eu não estou conseguindo acessar o conteúdo. O conteúdo ele vai sendo liberado conforme tu vai avançando no teu cronograma de estudo. Não é tu entrar na plataforma, tá tudo disponível lá. Não, não. É uma ferramenta inteligente. Hoje eu tinha português para vencer. Venci as 2 horas. Ele já me libera o conteúdo da aula que vem, o material.
tanto o material didático quanto a videoaula. Enquanto eu não for avançando, eu não vou ter, mas eu quero assistir uma aula lá da 9ª semana, professor. Tem como? Tu até vai conseguir no PDF, mas a videoaula não vai ser liberada até chegar na 9ª semana. Isso é importante, tá? Então a gente tem que ser, né, fiel aí a seguir o cronograma, tá? Conforme tu vai avançando nos estudos, vai liberando o conteúdo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns alunos que já dobraram, já venceram todo o edital e estão revisando novamente. E aí, esse sim, quando abre lá a plataforma, tem todo o material liberado. Por quê? Porque ele já venceu o edital e está numa segunda revisão. Tem 2 alunos nesse estágio de estudo avançado já, que estão comigo aí, um deles há mais de ano. Tá? E, inclusive, já passou no concurso, já é guarda municipal hoje, mas continua estudando. Certo? Então, noções de matemática, noções de direito constitucional, tudo comigo, aulas ao vivo, onde nós já temos as aulas gravadas e nas aulas ao vivo, por ser um intensivo, questões. Então, a gente vai ter, por exemplo, nossa primeira aula de direito constitucional, que já é logo na sequência. Constituição, conceito, classificação, princípios fundamentais. Isso é só nessa primeira aula. Tá, mas o que vai ser nessa aula, professor? Eu vou entregar lá, que também está dentro da plataforma, mas eu vou disponibilizar no grupo de estudos, 3 aulas de direitos fundamentais, que vai do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição. Então, vocês vão ter um tema para casa. A nossa aula é sempre de uma semana para outra. Então, vai lá. Vocês vão ter 3 aulas de 1 hora a aula cada. Então, são 3 horas de aula para estudar e para nós irmos fazermos as questões. Então, quando a gente chegar na aula, é resolução de questão, com base no que vocês já estudaram. Vocês já tiveram uma aula comigo, só que daí não aula ao vivo. Já assistiram a videoaula, para quando chegar na nossa aula ao vivo, fazer questão. E aí, professor, eu não entendi aquele ponto lá. Esse é o objetivo do intensivo. Tá, mas professor, eu estou há muito tempo sem estudar, não tô conseguindo pegar. A gente tem que ser bem sincero. Essa é a grande diferença do curso intensivo para o curso regular. O curso regular não é resolução de questões, aí é aula. Essas aulas que eu vou disponibilizar para vocês são aulas do curso regular. Aula do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição. 1 hora de aula. Está lá. É uma aula de um curso regular, do artigo 5º ao artigo 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20. São todas uma hora a aula sobre, né, os pontos principais do nosso concurso, do nosso edital. Mas isso é num curso regular, e a gente não tem tempo para isso, porque o nosso edital está na iminência de sair. Então, o intensivo é resolução de questões. Então, eu entrego o bloco de aulas já gravadas, o material didático, e quando a gente vem para a aula ao vivo, é questão. Isso é um curso intensivo. A gente chama de metodologia reversa. O que é metodologia reversa? Entrega o conteúdo e vai para a prática. Porque não tem tempo hábil para a gente analisar todo o edital. Ok? Noções de direito administrativo, comigo também. Todo o material disponível já. Noções de estatística, já está dentro da plataforma. Se vocês acessaram lá, vocês vão ver que tem aulas só sobre estatística. Também material atualizado, o último material aí cobrado no concurso da Polícia Federal. Está dentro da plataforma já. E aí finalizou com o nosso conteúdo. Então não são muitas disciplinas, mas tem bastante conteúdo de cada disciplina. Por exemplo, noções de direito administrativo. Não é só direito administrativo. Tem lá lei, sim, que trata aí das empresas públicas, privadas, centralizadas, descentralizadas, a 8.112 de 90, que também é uma aula que nós já temos gravado, que a gente vai passar para vocês, que fala e trata aí da carreira dos servidores públicos nacionais, federais. Então a gente vai analisar, porque é um cargo federal. A lei de licitações, que também está previsto ali, a lei dos processos administrativos contra a administração pública federal, os PADs federais, a gente também vai analisar e vai trazer questões. Então,
são disciplinas que abrangem aí uma grande quantidade de conteúdo, porque possuem leis especiais, como no direito constitucional aqui. Não é só a Constituição Federal. Também quer saber sobre o CNJ, ali o item 7, ó, 7.3. Além dos órgãos do Poder Judiciário, as competências, né, toda a questão da hierarquia judiciária no Brasil, lá do primeiro grau até o último grau de jurisdição, que é o STF, mas fala especificamente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque a PRF está ligada diretamente a esse Conselho Nacional de Justiça. A gente vai ver em aula, tá? Então, pessoal, a gente tem tudo aí para conseguir vencer esse conteúdo. Só que a gente tem que fazer aqui, né, e a gente assim vai finalizando, né, a nossa análise do nosso edital. A gente tem que fazer um pacto aí onde vocês têm que sim, né, dar o máximo de vocês, no sentido de as tarefas vão sendo lançadas e vocês se comprometerem, né, e fazer um esforço para vencer esses temas. Vai ser fácil? Nunca é, pessoal. Nunca é fácil. Estudar não é fácil. É como eu sempre digo, né? A gente tem uma carreira aí voltada para os estudos e nunca foi fácil, nunca foi de barbada. Mas tanto a profissão, por ser agente público, por ser, né, policial, como vocês bem sabem, né, demanda uma atualização constante, porque lá na ponta eu não posso errar quando eu estiver tomando uma decisão, e a gente vai aprender isso em direito administrativo, que é o poder discricionário do agente público. A gente tem o poder discricionário. O que é esse poder discricionário? É a tomada de decisão. Ele tem que tomar uma decisão, ele tem uma livre convicção, só que com base no quê? No princípio da legalidade. Então, a tomada de decisão tem que ser baseada na lei, porque se eu não, eu cometo um abuso de autoridade, um abuso de poder. Então, isso é fundamental aí para os agentes públicos. Mas isso tudo a gente vai ver em aula, tá bom? Então, diante disso, era uma análise breve aí do conteúdo do nosso último edital, comparando também com o da PF administrativo e também falando aí da nossa mentoria. Se quiserem abrir os microfones para tirar qualquer dúvida quanto às aulas, fiquem à vontade, tá? A gente já está finalizando o nosso extrato do último concurso. Professor, só uma dúvida. Aí Vai. o senhor vai botar na plataforma, assim, ou vai ter um horário certo para ter as aulas? As aulas sempre serão à noite. Tá. Sempre serão à noite. A gente vai ter lá, por exemplo, segunda e quinta, ou terça e quarta, ou terça e quinta, ou terça e sexta. Mas sempre de forma prévia vai ser informado. Sempre de uma semana para outra. Tá? Por exemplo, hoje é segunda-feira. Nós não teremos aula nessa semana, porque nós estamos falando agora em Natal aí, né? Sim. Então a gente não vai conseguir ter aula, mas já vamos agendar, e eu já vou disponibilizar lá no grupo a agenda da semana que vem. Pessoal, nossa aula na semana que vem será na terça-feira. Que horário? 22 horas. Para vocês já se organizarem. Tá, mas vai ser sempre à noite, mais ou menos esses horários, então. Ah, não, sempre tranquilo. Sempre à noite. Perfeito. E outra coisa, né? As aulas ficam gravadas. Então, caso tu não consiga assistir a aula ao vivo, tu pode assistir depois. Porque eu vou disponibilizar a aula no grupo. Sim, mas é melhor, assim, fazer de tudo para ver, porque se tem uma dúvida, já anota e já tira na hora ali para conseguir. Exatamente. Não consegui fazer a questão 8 lá, por exemplo. Então, tu vai tirar a dúvida no ao vivo. Se não for no ao vivo, tu não vai conseguir tirar. Claro, tu pode me mandar lá depois na rede social, no privado. Pode mandar lá no WhatsApp. Não tem problema, que sempre que eu posso eu respondo. Tá? Mas no ao vivo não tem comparação. Sempre não, para mim ficou tranquilo, porque onde eu trabalho aqui é bem acessível. Tem uma sala fechada para mim aqui. Aí eu aviso o pessoal ali que eu tô em aula e super me apoiam. Tranquilo. Que bom. Isso é importante, né? Ter essa tranquilidade para poder estudar. Isso é fundamental. E Pode falar. As aulas vai ser uma hora de aula? Em média, de 1 hora e meia. Sempre. Né? Por quê? Porque a gente vai fazer resolução de questões. E resolução de questões é puxado. Né?
porque Sim. demanda muito conhecimento em pouco tempo. A gente acaba se desgastando muito, nessa 1 hora e meia. Ô, professor, só uma dúvida. Claro que não saiu edital ainda, mas ideia, assim, de quantos aqui em Porto Alegre, quantas vagas? A gente não tem, né? Não tem. A gente Tá, uma pode ter. dúvida que eu queria te perguntar, quando eu queria saber como é que eu posso explicar? Eu faço em Porto Alegre e eu posso atuar em outro estado? Por exemplo, Pode sim. Porque é um concurso nacional, é um concurso sim, nível nacional, então tu pode concorrer com outras vagas. Foi tá, boa essa questão da Patrícia agora, que na PF que teve agora, quando a gente fez a inscrição, eu fiz a inscrição, tinha que colocar para onde já iria. O local, exatamente. tá, Então, não, o que é o ideal? É tu analisar dentro do edital a maior quantidade de vagas. sim, Claro, se tu não te importar em sair do teu estado, né? sim. Porque da PF teve, eu acho que eram 1 ou 2 vagas aqui em Porto Alegre, né? Exato, Duas. era um pouco mais. 2, Exato. Aí eu falei, pô, vai 2 em Porto Alegre? Para quem É não difícil, né? não, e para quem não estava preparado ainda, né? Eu já vinha de 3 concursos, eu já tinha lhe explicado, né? Sim. Eu já estou mais forte para fazer, né? Claro. Então, por exemplo, se tiver 15 em Brasília, se mandamos para Brasília. Exato. Fazer a prova lá. Tem que entrar, que nem diz o professor, é entrar e aí depois a gente vê onde é que... Até passar. Exato. Essa é a grande questão, né? Então, como a gente fala... Pode falar. A prova, então, só para depois, quando a gente entrar, né? A prova, eu tenho que fazer lá no local ou eu faço em Porto Alegre? Tem como fazer em Porto Alegre. Tem como fazer, porque pensa assim, concurso nível nacional, tu escolhe o local da prova. Tá. Concurso nível estadual, aí tu tem que ir pro estado. Sim. Tá. Exato. E nível municipal da mesma forma. Muitos alunos me perguntam, professor, eu quero fazer o concurso da guarda, mas eu não sou daquela cidade. Pode fazer. Mas tem que ir lá fazer. Só tem que ir lá fazer. Vai entrar o concurso agora também, vai ter outro concurso do Esteio, eu estava vendo. Isso, postei lá hoje, abriu o concurso para a Prefeitura de Esteio. Eu vi. Foi lá que eu vi. Eu postei hoje. Abriu vários cargos administrativos. Isso, vários cargos. Mas eu quero focar nesse. Isso. Foca nesse. Vamos vencer esse conteúdo do edital aí. Vamos. Porque já tem bastante coisa e vai te dar base para os outros concursos. Exato. Se surgir no meio do caminho outros concursos, não tem problema. A gente foca também. Tá? Isso. Tá. Mas o importante é tu ter um norte sempre, como eu falo, né? Não, eu já falei, eu vou focar nesse aí agora. E aí o resto a gente vai vendo. Exato. Tá bem? Muito bem. Mais alguma dúvida? Boa noite, Karen, que Não, chegou agora há pouco, né? A gente já está finalizando. Só isso? Eu tinha uma dúvida. Eu já consigo estudar já? Já consegue estudar. Se tu ativou o teu plano de estudo lá, ele já tá bombando. Então tá. Bora lá, então. E qualquer dúvida que tenha, me manda. Não estou conseguindo acessar. Eu mando o tutorial, tá bem? Tá bom. E aí, só para deixar registrado aqui, então, eu vou postar lá tanto no grupo quanto no YouTube esse extrato aqui para vocês poderem aí analisar posterior, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Boa noite. Obrigada, igualmente. Boas festas. Tchau. Igualmente. Tchau.